Capítulo 2. O Espírito Santo me conduziu de volta. Mesmo quando você estava longe, Ele estava perto. Mesmo quando a casa parecia distante, Ele traçava caminhos de volta. Este capítulo revela os passos do retorno, as pequenas pistas deixadas por Deus e como o Espírito Santo te reconduziu com amor, mesmo depois de tudo. Vozes que me trouxeram de volta. Deus nunca nos abandona, mas às vezes nossa surdez espiritual nos impede de ouvir a sua voz diretamente. Então, Ele usa vozes humanas, vozes que nos chamam de volta, que ecoam promessas antigas, que nos lembram quem somos. Comigo foi assim. Durante o tempo em que estive mais longe do Pai, perdido nos meus caminhos, no orgulho, nos vícios e nas dores mal resolvidas, Ele usou muitas vozes. Vozes de pastores, vozes de irmãos, vozes de amigos que insistiam, vozes de mães de oração que eu nem conhecia, vozes de louvores que me atravessavam mesmo quando eu fingia não ouvir. Mas uma das vozes que mais me marcaram foi a do meu irmão, Eliel. Certa vez, Eliel olhou para mim e perguntou com toda a sinceridade: Se Jesus voltasse hoje, tu achas que seria salvo? A pergunta caiu como um trovão dentro de mim. Eu era alguém que conhecia a Bíblia, que tinha experimentado o toque do Espírito Santo, que havia sentido o céu na alma. Mas naquele momento, minha resposta foi um silêncio pesado, e com tristeza respondi: Não, eu não seria salvo. Essa resposta ecoou por semanas. Era como se o Espírito Santo estivesse usando a voz do meu irmão para me confrontar, não com acusação, mas com misericórdia. Ele não queria me envergonhar, ele queria me acordar. Naquela época, eu ainda achava que tinha tudo sob controle. Mas a verdade é que estava quebrado por dentro. E aquela pergunta simples, feita por um irmão de sangue, foi usada pelo Espírito de Deus como uma chave, um lembrete, um espelho. Deus também usou outras vozes, vozes da infância, de líderes, de cultos passados. Vozes que estavam guardadas dentro de mim, como sementes silenciosas, esperando o tempo certo para florescer. A palavra de Deus diz: E ouvirás uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Isaías capítulo 30, versículo 21. E assim foi comigo. Vozes humanas foram usadas como megafone do céu, e cada vez que alguém falava, era como se o Espírito sussurrasse por trás: Volta, filho, eu ainda te espero. O Pai está falando contigo. Talvez você também tenha ignorado vozes. Talvez Deus já tenha tentado te alcançar por meio de pessoas, músicas, mensagens, mas seu coração estava fechado. Hoje, Ele está usando esta voz, esta palavra escrita, para te chamar de volta. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Você ouviu? É o Pai te chamando. Situações que me despertaram.
Alguns acordam com um sussurro, outros com um grito. No meu caso, foram os choques da vida. Situações que me arrancaram o chão. Ações invisíveis, mas que tinham um endereço claro. Deus estava me despertando. Ele estava permitindo colisões para que eu não morresse adormecido espiritualmente. A vida me empurrou contra paredes. Portas se fecharam diante dos meus olhos. Sonhos foram interrompidos. Planos que pareciam promissores se desintegraram no ar. Houve um dia em que eu fui demitido de 2 empregos no mesmo dia. De manhã, trabalhei na Universidade Federal do Pará, UFPA. Já perto do fim do expediente, um advogado veio até mim com a notícia. Meu contrato havia sido encerrado. A rescisão estava pronta. Triste, claro, mas eu ainda tinha o outro emprego, num renomado clube social de Belém. Ao sair, fui direto para lá. Era quarta-feira e eu queria almoçar bife de fígado acebolado, meu prato favorito. Ao chegar, contei à minha amiga de trabalho sobre a demissão. Ela disse com naturalidade: Pelo menos tu tens esse aqui. Mas ao fim daquele mesmo expediente, fui chamado ao setor de RH e recebi a segunda notícia. Eu também estava sendo desligado dali, sem aviso prévio, sem explicação. 2 empregos, 2 portas, 2 cortes, tudo em um único dia. Era como se o céu estivesse me sacudindo. Acorda, filho. Você está vivendo fora do meu caminho. Não é esse o propósito que eu tenho para você. Na hora, não compreendi, mas hoje vejo com clareza. Aquele dia foi mais do que azar ou crise profissional. Foi intervenção divina. Foi o Espírito Santo me acordando de um torpor espiritual que poderia me matar. Deus tem maneiras de nos despertar. Ele derruba muros, frustra planos, nos coloca em encruzilhadas. Não por maldade, mas por misericórdia. Ele sabe que, se continuarmos anestesiados, vamos morrer longe dele. Por isso, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Oséias, capítulo 2, versículo 14. O deserto é lugar de voz. E ali, no meu deserto de perdas e frustrações, comecei a ouvir outra vez. O Pai está falando contigo. Talvez você esteja vivendo uma sequência de perdas. Talvez esteja confuso, se perguntando por que tudo desabou. O Pai te diz: não é castigo, é misericórdia. Estou usando essas situações para te despertar. Volta. Eu quero falar contigo no deserto e te dar um novo começo. Se inscreva em nosso canal. Aqui você terá acesso a temas e estudos que são fundamentais na caminhada de todo cristão. O dia em que corri de Deus e Ele me seguiu. A verdade é que eu não estava apenas afastado, eu estava fugindo do chamado, fugindo da presença, fugindo de mim mesmo. Depois das demissões, das perdas, das noites vazias, eu sabia, no fundo, que Deus estava me chamando de volta. Mas havia um orgulho ferido, uma vergonha escondida, uma dor não resolvida. Eu não me achava digno, não me sentia pronto. Então, ao invés de correr para Deus, corri para mais longe dele. Voltei a mergulhar nos vícios.
Voltei a alimentar o pecado. Voltei a viver como se não tivesse ouvido nada. Mas Deus correu atrás de mim, não com ameaças, não com punições, mas com amor. Ele se manifestava nas pequenas coisas, numa música tocando do nada, num versículo que alguém dizia sem saber, numa lembrança da infância, numa lágrima que caía do nada, mas que carregava tudo. Foi aí que percebi: a fuga era só minha. Ele nunca parou de me seguir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmo 139, versículos do 7 ao 8. Eu tentava esconder meu rosto, mas o dele sempre me encontrava. Tentava silenciar a consciência, mas o Espírito Santo insistia em me despertar. Um dia, ajoelhado no quarto, cansado de fugir, eu apenas chorei. Não disse palavras bonitas, não fiz promessas, só chorei. E naquele choro, ele estava. O Espírito Santo me envolveu como o pai que reencontra o filho. Eu ainda estava sujo, quebrado, culpado, mas ele me abraçou a si mesmo. O Pai está falando contigo. Você também tem fugido? Você sente que não merece mais voltar? Sente vergonha de tudo o que fez? O Pai te diz: filho, não é você que precisa me achar. Sou eu que te busco. Mesmo quando você correu, eu nunca fechei as portas do Oikos, casa do Pai. Volta. Meu amor não desistiu de ti. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha para fortalecer a mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. O primeiro sussurro depois da fuga. Foi num daqueles dias em que a alma está em silêncio e o corpo cansado demais para resistir. Nenhuma música dos anos 80 tocando, nenhuma atração que despertasse meu interesse estava acontecendo. Só eu e um vazio que parecia não acabar. Eu estava sozinho no quarto, como quem espera por nada. Mas foi ali que ele falou. Não com trovões, não com fogo, com um sussurro. Você ainda é meu. Foi como se tudo dentro de mim estremecesse. Aquele sussurro rompeu o silêncio que reinava em mim há anos. Eu não esperava nada, mas recebi tudo. Naquele momento, entendi que ele nunca havia desistido. Ele só esperava que eu parasse de fugir para poder falar. O Espírito Santo não grita, ele não invade, ele sussurra. E para ouvir um sussurro, a gente precisa estar perto. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, parte B. Aquele sussurro mudou tudo. Eu ainda não tinha restaurado todas as coisas. Eu ainda carregava cicatrizes, hábitos, memórias. Mas agora eu sabia. Ele ainda me chamava de filho. Na voz que sussurra, há mais poder do que no grito da culpa. Na voz que ama, há mais cura do que nos remédios da alma. E naquele dia, ele falou comigo outra vez. Minha volta foi um processo, mas o Espírito Santo nunca deixou de me conduzir. Nem quando parei de ouvir, nem quando parei de andar. Ele continuou me conduzindo com amor, pois o Pai jamais desistiu de seus filhos. O Pai está falando contigo.
Você sente que está longe demais para ouvir Deus de novo? Sente que já o decepcionou tanto que ele não falaria mais contigo? O Pai te diz: eu não desisti de ti, não me importo com o quanto você correu. Eu estou aqui e ainda sussurro o teu nome. Você pode adquirir o livro Bom Dia Espírito Santo. Aqui é o Luiz, em formato PDF por apenas R$20. Um conteúdo profundo e transformador, que vai edificar sua vida e fortalecer sua caminhada com o Pai. Entre em contato pelo WhatsApp 419 98 83 54 12 e garanta já o seu exemplar. Se este vídeo abençoou sua vida, inscreva-se no canal, clique no like, compartilhe com mais pessoas. Assim, você ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais corações. O dia em que a pistola não me calou. Era mais uma noite entre tantas em que eu estava afastado de Jesus. Sentei-me em frente ao portão lateral da minha casa, que ficava na esquina, para fumar um cigarro antes de dormir. A rua era curta, iluminada, silenciosa. Nada parecia fugir da rotina. De repente, um homem dobrou a esquina. Andava em minha direção. Quando chegou perto, tirou uma pistola, apontou para a minha cabeça e declarou com frieza: vim para te matar. Você vai morrer agora. Fiquei paralisado. Não consegui reagir. Nenhuma palavra saiu da minha boca. Ele apertou o gatilho uma vez. Nada. Apertou novamente. Nada. Pela terceira vez tentou, e mais uma vez a arma não disparou. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ele abaixou a pistola, me fitou e disse com voz embargada: não consigo te matar. Eu vejo uma luz muito forte. Guardou a arma e foi embora, calmo, como se nada tivesse acontecido. Entrei em casa em silêncio, sem comentar com ninguém. Guardei o episódio dentro de mim, sem entender. Só anos depois, já na Jucum, durante uma aula da escola de treinamento e discipulado, a cena voltou como um filme. Dessa vez não consegui conter o choro. Ali, no meio da sala de aula, agradeci a Deus. Compreendi que, mesmo quando eu havia escolhido o pecado e me afastado da sua voz, ele já me guardava. A morte não conseguiu cumprir seu intento, porque a vida dele já estava sobre mim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, versículo 4. O Pai está falando contigo. Filho, quando o inimigo já tinha preparado a armadilha, eu já tinha preparado o livramento. A luz que ele viu era a minha presença, te guardando. A morte não pôde tocar em ti, porque eu já tinha decretado vida. Não é o acaso que te mantém de pé, é o meu propósito. Volta para mim, porque eu nunca deixei de estar contigo. Quer receber o PDF completo do livro Bom Dia Espírito Santo? Aqui é o Luiz. Ele está disponível por apenas R$20. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 41 998 83 54 12 ou pelo e-mail luizeifol@outlook.com. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal, clique no like e compartilhe este vídeo. Assim, mais pessoas serão alcançadas pelo poder do testemunho e pela voz do Espírito Santo.